Se você é advogado e já tentou usar o Instagram para conseguir mais clientes, mas sente que posta e nada acontece, provavelmente o problema não é o algoritmo, é o que o teu perfil ainda não foi entendido pelo algoritmo. A maioria dos advogados acha que precisa postar mais, quando na verdade o que precisa é compreender as regras do jogo e estruturar o teu perfil para que uma coisa case com a outra. Sem um sistema, você até começa, mas para no meio do caminho. E o pior, tem gente que já sabe mais do que era necessário para gerar resultados usando o Instagram como um canal de aquisição de clientes, mas mesmo assim não consegue fazer isso. Então, já começa entendendo que não é sobre saber mais para ter melhores resultados, é sobre saber o jeito certo. Mas antes de eu te mostrar isso, se você não me conhece, eu me chamo Almir Paz e eu trabalho ajudando advogados a transformar o Instagram em um canal real de prospecção de clientes. E não é só teoria. Tudo que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo de hoje já foi aplicado na prática. Seja no perfil da minha própria esposa, que é a Bárbara Correia, que hoje é referência em representar mulheres em ação de divórcio, e é referência, inclusive, em ter um escritório nessa área 100% online, e que é um perfil que cresce organicamente, em média de 3 a 5 mil seguidores por mês. Logo, logo a gente vai mostrar o que faz isso acontecer. Mas não é só no perfil dela que isso funcionou. Também funcionou no perfil de advogados como a Larissa, né, que trouxe aqui nesse comentário, por exemplo, né, que veio compartilhar dentro, a Larissa, nossa mentorada, veio compartilhar uma conquista. Depois de fazer vários conteúdos, finalmente consegui acertar. Resultado, mais de 100 mil visualizações, 26 seguidores no orgânico e 4 contatos no WhatsApp. Bora comemorar porque viralizei pela primeira vez. E também o caso da Simone. Olha só, sei que hoje não é o Sexta da Glória, que é um ritual que a gente tem lá dentro do nosso programa de aceleração digital, mas o número de leads sobre divórcio está aumentando e eu nem adaptei todo o meu perfil. Então, elas conseguiram sair da estagnação, crescer o perfil e começar a atrair melhores clientes. E o mais importante, não foi fazendo um conteúdo complicado e trabalhoso. Foi fazendo o básico bem feito, o simples que funciona. Quem ainda não me acompanha, talvez não saiba, mas eu tenho uma crença muito forte do que o que realmente importa, a gente tem que tornar simples. E é exatamente isso que eu quero te mostrar agora. Um modelo simples, divididos em 4 fases, para você parar de postar sem retorno e começar a ter resultados de verdade. Então, se eu tivesse que reconstruir um perfil do zero, ou até mesmo reconstruir um perfil que está estagnado, eu iria fazer isso em 4 fases. Simples, direto e extremamente executável. A fase número 1 é a fase que eu chamo de otimização. O que é isso? É entender que antes de postar qualquer coisa, a gente precisa fazer algumas configurações, alguns ajustes no nosso perfil para que ele tenha o maior desempenho possível. E a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de postar é definir quem a gente quer ser dentro do Instagram. Porque só ser mais um advogado não vai marcar a mente de ninguém. Então, é aqui que a maioria dos advogados trava. Por quê? Porque acha que se nichar, vai perder oportunidades. Mas é exatamente o contrário. Pensa comigo, os clientes que possuem maior disponibilidade econômica, ou seja, aquele que tem poder de escolha, ele não precisa escolher por preço, ele tem disponibilidade econômica. Se eles descobrirem que tem um tumor cerebral e que precisam fazer uma cirurgia de urgência, vocês acham que ele vai escolher um clínico geral, aquele médico que não tem especialidade, que atende de tudo um pouco, ou ele vai num médico especialista, neurocirurgião? Se dinheiro não é o problema, é natural que a gente escolha pela especialidade. Por quê? É inconsciente que a especialização torna o profissional mais adequado, mais experiente. É o profissional que mais tem capacidade de nos entregar o resultado que a gente deseja. É natural essa seleção na nossa mente. É como se fosse um preconceito já colocado na cabeça das pessoas. Agora pensa
em um empresário de sucesso que vai se divorciar e está preocupado com que isso vai impactar a empresa dele e a velocidade com que ele consegue dispor do patrimônio para acelerar com o crescimento, disponibilidade para fazer investimentos, aproveitar novas oportunidades. Agora pensa, será que ele vai optar por um advogado generalista, aquele que tem civil, consumidor, imobiliário, trabalhista, penal, ou vai escolher um especialista em divórcio envolvendo empresas? Se o dinheiro não é problema, ele com certeza vai optar pelo especialista. E agora, pensamos do outro lado, né? Quem que você acha que tem o potencial de cobrar mais? Ter uma melhor qualidade de vida? É o advogado generalista ou é o especialista? Se a pessoa já está chegando nele porque ele é um especialista. É ele que vai conseguir cobrar mais. Perceba que nichar é levantar uma bandeira mais alta para quem realmente interessa. Talvez aquele que não tem disponibilidade financeira, talvez sim, ele vai optar pelo mais barato, independente se é generalista ou especialista, porque na cabeça dele não existe escolha. Mas se eu quero estar prospectando, atraindo melhores clientes, clientes que podem pagar mais, não faz sentido eu não me apresentar, não nichar, não me apresentar como especialista em algo. Por isso que eu digo que nichar é levantar uma bandeira mais alto para quem realmente interessa, que é para que ele possa te encontrar. Perceba que nichar é levantar uma bandeira mais alta para que quem realmente interessa possa te encontrar, ao invés de ficar concorrendo por preço por um público que não tem menor potencial econômico para melhorar aí, para que tu possa cobrar mais caro. Uma coisa é tu pensar no posicionamento com base na tua região, porque eu sei que tem muitos colegas que dizem que na minha região eu não posso nichar, senão eu vou passar fome, senão eu não vou conseguir clientes suficientes. E eu consigo entender essa preocupação. Só que o erro grande aqui é trazer esse pensamento que é regional para dentro do digital. Porque esse é um problema que vai fazer o teu perfil não ser entendido pelo algoritmo, não ser reconhecido e não ser escolhido na cabeça do cliente. Numa situação de posicionamento regional, que pode ser uma cidade pequena, até mesmo com uma alta concorrência, o networking será mais importante do que o teu posicionamento digital. Porque é a indicação, principalmente, é o contato, realmente, que vai fazer a pessoa gerar confiança em ti como profissional. Agora, outra coisa é pensar no posicionamento digital, onde teu alcance pode e vai ser muito maior do que tua região e chamar a atenção de um público que talvez tu, né, sequer pensou em conhecer um dia. Então, o meu convite aqui é que você não tente, na verdade, é um convite para que você não tente entrar no mundo online pensando nas estratégias do mundo offline, pois senão a frustração na hora de produzir conteúdo, de tornar o Instagram um canal de aquisição de clientes, será garantida. Agora que a gente superou isso, vem a pergunta: como que eu vou me apresentar como especialista de forma que o Instagram me indique para potenciais clientes, para clientes que têm um maior potencial econômico? A ferramenta mais simples para fazer isso e mais eficiente para esse momento é a criação do tal do pitch de elevador. O que é um pitch de elevador? É um momento onde tu faz uma apresentação, onde o objetivo não é, num primeiro momento, fazer uma oferta ou fazer uma venda. Eu sei que tem código de ética, mas eu não estou entrando nesse momento. Estou só explicando o pitch de elevador. Então, não é que a pessoa te contrate naquele momento. O pitch de elevador, ele é um pitch rápido. As pessoas não vão parar ali para conversar contigo. O objetivo dele é gerar curiosidade, abrir um looping na cabeça para que a pessoa te procure mais tarde, para que ela fique contigo na cabeça, para que tu ocupe um lugar na cabeça dela diferente dos demais advogados. Por isso, ele é um pitch rápido, ele é um pitch eficaz, realmente para marcar na memória do cliente que tu não é qualquer advogado. É nele, inclusive, que tu vai definir o que tu faz, quem você ajuda e como você ajuda. Um exemplo, o pitch de elevador da Bárbara.
toda vez que ela vai e ela utiliza isso, seja nas redes sociais, seja até mesmo no offline, quando ela vai, por exemplo, no Uber, alguém vai perguntar alguma coisa, ela vai no salão de beleza, ela tem o pitch de elevador dela. Ou talvez ela vai num evento de empresárias, ela vai usar o pitch de elevador dela. O que é isso? É se apresentar de uma forma que gere mais curiosidade, para que as pessoas perguntem mais sobre o que ela faz. E como que é o pitch dela? Ela diz o quê? Eu sou advogada especialista em representar mulheres em processos de divórcio. Se ela está num evento onde tem muitas empresárias ou muitas infoprodutoras, ela vai fazer um pequeno ajuste. Eu sou advogada especialista em representar mulheres em processos de divórcio envolvendo empresas ou envolvendo infoprodutoras. Compreende? Esse é o pitch de elevador. É uma frase curta que diz o que tu faz e o como que tu ajuda e quem tu ajuda. E é isso que tu vai repetir nas tuas redes sociais. Quem tu é, o que tu faz e como que tu ajuda. É isso que tu vai repetir nas tuas redes sociais. Mas posicionamento real não é só escolher quem tu quer atrair. Também é escolher quem tu decide afastar. É isso que vai fazer as pessoas confiar em ti, porque a maioria das pessoas não tem coragem de se posicionar. E quem tem coragem de se posicionar gera automaticamente o gatilho de confiança naquela pessoa que está ouvindo, no espectador. Então, além de dizer quem tu é, o que tu faz e como tu ajuda, tu também tem que declarar quem você não atende de jeito nenhum e o que você não faz. Por exemplo, a Bárbara, ela diz que não atende homens. Ela não atende homens. Mas, além disso, ela também não atende mulheres que buscam vingança. Então, olha só como ela está se posicionando. E também vem o que eu não faço de forma alguma. Então, se ela trabalha ela se apresenta como advogada especialista em representar mulheres em processo de divórcio, quando ela diz que não coloca no processo declarações, argumentos com o único intuito de se vingar ou gerar ofensas, ela está se posicionando e afastando o tipo de cliente que ela não quer trabalhar. Isso é um posicionamento. Então, grave na memória. Se qualquer advogado pode falar o que tu fala, tu não tem um posicionamento, pois essa etapa é essencial para que tudo o resto que eu vou trazer aqui funcione. Então, defina o teu pitch de elevador. No segundo passo, ainda dentro da fase de otimização, a gente precisa ensinar o algoritmo quem que a gente quer atingir. E você já deve ter percebido que da metade de 2025 para cá, o Instagram vem mudando muito a forma de funcionar, o que acarreta numa diminuição geral do alcance e do impacto de quem não se adaptar à nova realidade do Instagram. E foram duas as principais mudanças que nos interessam para ter sucesso na atração de mais e melhores clientes pelo Instagram. Em julho de 2025, a Meta, que é a dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, a empresa, né, por trás das redes sociais todas, ela implementou uma atualização histórica. Pela primeira vez, o Instagram permitiu que os motores de busca, como o Google, por exemplo, indexassem fotos e vídeos públicos de contas profissionais. Ou seja, os teus posts, os teus conteúdos no Instagram estão aparecendo como resultado de pesquisas realizadas por potenciais clientes dentro do Google. Então, qual é o impacto disso para você na vida real? Quando a pessoa pesquisa por advogado de divórcio ou por direitos da mulher no divórcio no Google, seu conteúdo no Instagram pode ser a primeira resposta que ele vai encontrar. Então, essa foi a primeira grande alteração. Como os conteúdos do Instagram estão sendo resultado de pesquisa dentro do Google, como a imagem está mostrando aqui. Já o segundo ponto, a segunda mudança que impactou de forma muito drástica é o fim das hashtags. Em dezembro de 2025, o algoritmo sofreu uma mudança drástica, reduzindo significativamente o peso das hashtags. O próprio CEO da Meta, que é o Adam Mosseri, ele disse que o foco do algoritmo mudou para SEO, ou seja, palavras-chave na legenda, recomendações por IA e engajamento real, que é o compartilhamento e salvamento. O uso excessivo de hashtags, ele inclusive pode reduzir alcance, limitando a distribuição. Então, usuários não podem mais seguir hashtags, eles não deixaram de aparecer no feed principal como recomendação, e pelo que eles foram substituídos? Lembra que eu falei dos motores de busca começarem a indexar os conteúdos do Instagram? É justamente isso.
as hashtags foram substituídas por palavras-chave, que são exatamente o que os motores de busca usam para classificar o teu conteúdo e entregar como resultado das pesquisas. Então, as palavras-chave inseridas na tua bio, nas legendas e até nos textos que a gente coloca na edição dos vídeos, eles se tornaram o principal fator de descoberta dentro do Instagram. E como que você pode usar isso a teu favor? Lembra do nosso pitch de elevador que a gente definiu no passo 1 dentro da fase de otimização? Então, a gente vai usar ele para definir as duas palavras-chave principais para repetir sempre dentro do nosso perfil. Uma palavra-chave, ela vai definir o quê? O teu serviço carro-chefe. Lembra lá da Bárbara que ela fala? Advogada especialista em representar mulheres em processo de divórcio. Qual é o carro-chefe dela? Divórcio. Então, a palavra divórcio vai ser repetida diversas vezes dentro do conteúdo dela, dentro do perfil dela. E a segunda palavra-chave que a gente vai utilizar para dar sinais para o algoritmo é a palavra-chave que define o meu público. Qual é o meu público-alvo? No caso da Bárbara, são mulheres. Para vocês podem ser casais, podem ser homens, podem ser mães, podem ser pais. Aí tu vai ter que definir o teu público-alvo. Se você não definir isso, o algoritmo vai acabar definindo isso por você. E os interesses dele quase nunca vão te agradar. Então, perceba que você não está perdendo oportunidades quando nicha. Você está finalmente começando a ser encontrado no mundo online. Por quê? O mercado paga mais por isso e o algoritmo precisa disso para te conectar com quem tem o perfil que você deseja. Definido o teu posicionamento e as tuas duas palavras-chave principais, a gente pode avançar para a segunda fase, que é a fase de testes. Você não cria conteúdo do zero, você interpreta o que já funcionou. E como que a gente vai entender o que já funcionou? A gente vai na nossa aba de pesquisa, na lupinha que tem embaixo ou em cima, né, no perfil do Instagram, vai na aba explorar e buscar pelas palavras-chave que a gente definiu na fase anterior. A gente vai olhar os conteúdos do feed e vai identificar aqueles que têm o maior alcance ou maior engajamento. Maior alcance, geralmente, a gente consegue ver nos vídeos, nos reels, a gente consegue ver pelo número de visualizações. Então, aqueles que têm mais de 1 milhão, a gente pode pegar eles como referência para poder analisar e replicar. Então, testar no nosso perfil. Já conteúdos que são conteúdos em imagem, como carrossel ou imagem estática, a gente tem que olhar o engajamento, porque ele não demonstra de forma pública o alcance para nós. Então, a gente vai olhar pelo engajamento. Número de comentários, envios, likes, né, as curtidas. Então, a gente vai olhar aqueles que têm um número além do normal. A gente olha ali, a média é 1.000. Quando eu olho um conteúdo que tem 1.500, 2.000, 7.000 curtidas, eu já sei que ele teve um nível de engajamento maior. Então, eu posso utilizar ele como referência. Então, o que a gente vai fazer nesse momento da pesquisa? Pesquisar as palavras-chave e salvar pelo menos 30 ideias de conteúdo, salvando o link ou print dessa referência. E o que a gente vai fazer com essas 30 ideias de conteúdo que a gente salvou dessas referências da pesquisa da aba Explorar? A gente não vai inventar conteúdo com base neles, a gente vai modelar. E como que a gente vai modelar? O gancho. O que é o gancho? É aquela primeira chamada, é o título, é os primeiros 3 segundos, a primeira frase que eu falo no vídeo, tudo que está ali naqueles 30 segundos. Pode ser o gancho auditivo, aquilo que eu falo, pode ser o gancho textual, aquilo que está escrito, ou até mesmo o gancho de imagem, né? Então, aquilo que realmente aparece como um gancho visual, como as cores que a gente vai utilizar. Tudo isso eu vou copiar das minhas referências. Agora, o resto do conteúdo, a entrega do conteúdo, eu não vou copiar. Eu vou agora adaptar para o meu estilo, para o meu posicionamento, para aquilo que eu penso como importante. Então, olha só, a parte mais importante que é o gancho, porque é ele que faz o público parar e prestar atenção no teu conteúdo, a gente vai modelar daqueles modelos que já funcionaram, que estão lá na aba Explorar. Agora, o resto do conteúdo, aí tu vai ter que entregar, para não ficar só com um plágio. E por que fazer 30 conteúdos nesse estilo? Porque o algoritmo aprende por repetição. Você não cresce viralizando esporadicamente com um conteúdo. Você cresce sendo entendido e repetitivo. E o que tu vai fazer com isso?
tu vai dar um jeito de incluir as tuas palavras-chave nesse conteúdo. Então, tu vai botar no gancho, vai botar no conteúdo, vai botar na legenda, vai dar um jeito de escrever as tuas palavras-chave. Aquele que define o público e aquele que define teu serviço carro-chefe. Depois que eu já fiz, né, da fase 2, a pesquisa e comecei a fazer os testes, publicando o conteúdo no meu perfil, depois de 30 conteúdos postados, eu começo a analisar aquilo que vai funcionar para o meu perfil. E aqui fica um alerta, tá? Vocês têm que ser obcecados por tornar simples aquilo que é importante. Prospectar mais e melhores clientes pelo Instagram é uma atividade importante dentro do teu escritório. Então, tu tem que tornar simples. Evita pegar vídeos que estão muito trabalhosos, com edição hollywoodiana, né? É um trava-língua quase para mim. Mas com edições profissionais. Pega o básico, simples, que vocês consigam replicar de forma rápida. Tornar simples e rápida a produção de conteúdo. Então, é posts simples, feitos muitas vezes no próprio Stories, ou prints de bloco de nota. Aproveita, então, para pegar conteúdo simples para testar. Depois que tu postou os 30 conteúdos, chega o momento de avaliar o que está dando certo, o que deu maior alcance e o que não deu maior alcance. E aquilo que funciona é o que a gente vai utilizar para a fase 3. Qual é a fase 3? É a fase da escala. Agora a gente para apenas de testar e começa também a replicar o que está funcionando. O que a gente vai ter que olhar para saber o que está funcionando e o que não está funcionando? Vamos ter que acessar a aba Insights do nosso Instagram, do nosso perfil, e olhar o alcance dos reels e dos posts do feed. Olhar também os seguidores que vieram de cada post ou de cada reels e cliques no link. Essas são as 3 principais métricas que a gente tem que analisar na aba Insights. Tu não sabe o que é Insights? Pode pesquisar aí no Google, no ChatGPT, no Gemini, eles vão te ajudar a entender o que é isso, tá? Por quê? Essas são as 3 métricas que mostram para você se você está crescendo e realmente gerando interesse ou intenção de contratação. Então, vocês vão pegar e olhar aqueles que mais geraram alcance, seguidores e toques no link. Aqueles conteúdos que mais geraram, vocês vão pegar o quê? Vão pegar o que deu certo e repetir. Não existe nenhum problema em repetir o conteúdo. Da mesma forma, então, é repostar de fato o mesmo conteúdo, mas também testar em outros formatos, em outro ângulo, em outra abordagem. Aquilo que era Reels, vamos transformar em carrossel. Aquilo que era carrossel, vamos transformar em Reels. Aquilo que era carrossel, vamos tentar agora num post estático, com uma legenda grande. O Reels, que eu fiz um Reels falado, de fato, de frente para a câmera, vamos pegar agora um vídeo curto de bastidores e só colocar um gancho no título e pedindo para ler a legenda, que a gente chama de Reels de 7 segundos. Então, a gente vai agora explorar novos formatos, explorar aquele conteúdo que gerou um maior alcance para que a gente foque sempre naquilo que está dando certo. Então, você tem que entender que quem cresce não é quem cria mais, mas, de fato, é quem replica melhor os conteúdos certos. E agora eu quero te mostrar aqui um exemplo de como isso ocorreu no perfil da Bárbara, por exemplo. Aqui no perfil da Bárbara, então, já há bastante tempo atrás, né? Quando a gente começou a aplicar essa estratégia, que foi justamente ali em julho de 2025, quando houve essa alteração, onde o algoritmo do Instagram começou a priorizar palavras-chave. E a gente começou a testar formatos. Então, aqui, a cor de boca e tudo mais, a gente começou a trazer o quê? Primeiro, gancho visual e chamada utilizando palavras-chave. Atenção, mulher. 3 doenças que geram pensão alimentícia vitalícia para a esposa no divórcio. Olha só, a palavra mulher e a palavra divórcio está aqui. E atenção, mulher, justamente um gancho visual também, tá? A gente olhou e ele começou, ó, 618 likes, 83 comentários. Olha só, a média dela era 40 e poucos, 35, 42. Então, isso aqui já saiu da média. A gente pensou, opa, vamos começar a testar. E aí a Bárbara começou a trazer mais o quê? Atenção, mulher, mais 3 doenças, 87. Aí a gente começou a fazer testes. A gente começou a entender que caixa alta estava chamando a atenção. Depois a gente fez a pesquisa na aba Explorar e começou a identificar que existia um formato que estava dando certo, que era o Justiça Decide. A Bárbara tentou, né, testou trazer o Justiça Decide, e o primeiro
já 18,9 mil visualizações, 54 comentários. Fugiu já da média dela. Então, a gente começou a pensar o quê? E a gente começou a testar de outras formas. A Justiça Decide, mulher e também, olha, divórcio. As palavras-chave sempre repetindo. Aqui, ó, a mãe morando com filha no imóvel do casal não pagará aluguel para o ex-marido. Então, aqui a Bárbara nem utilizou a palavra-chave certa, né? Mas a gente testando aqui realmente no começo, mostrando desde que a gente começou. Depois, justiça obriga marido a indenizar ex-esposa por queda no padrão de vida no divórcio. Então, trazemos de novo a palavra divórcio, testando formatos diferentes, né? Então, não só o justiça decide, mas testando justiça como uma frase, né? Colocar a justiça dentro da frase e não só como uma chamada. Então, a gente foi testando e foi vendo, ó, esse aqui deu um alcance bom, foi testando, ó, justiça da guarda no lateral para pai, porque ele possui maior vínculo afetivo com o filho. Depois a mãe com depressão, que a gente identificou também a mãe que estava dando certo. Ó, justiça decide novamente, 86. E assim a gente foi, ó, justiça confirma, ó, mudamos em vez de justiça decide, justiça confirma. Testamos com o fundo branco na letra e com fundo preto. Olha esse aqui, 3.500 e pouco. Então a gente começou a testar o quê? Ó, mãe tem direito de saber quanto o pai do filho ganha e eu te ensino a descobrir. Então, a gente começou a testar chamadas, mas sempre utilizando o quê? O gancho principal era o quê? Justiça decide. Justiça confirma não foi tão bom, olha só o desempenho. Então, aqui, a gente começou, mulher vai se separar, começou a melhorar o alcance dela. Ó, depois, justiça confirma. Também não deu muito bom, 57. Então, a gente descobriu o quê? Justiça confirma não gera o mesmo efeito que justiça decide. Então, olha aqui, ó, 156. Ó, esse aqui, ó, ex-marido e sua amante. Então, a gente começou a descobrir, ó, ex-marido e mulher também começava a gerar bastante alcance. Ó, então, aqui de novo, marido, esposa, traição. Não foi tão bom. Ó, aí a gente foi trazendo, ó, casal, separação, 3 coisas. Atenção, mulher, a gente tentando agora de outra forma. Ó, justiça obriga, de novo. Veja que a gente não teve medo de replicar, trazer coisas novas, de repetir formatos diferentes, tá? E a Bárbara utilizou esse formato, foi o formato que virou o jogo para começar a crescer o perfil do Instagram da Bárbara. Depois, logo adiante, aqui, ó, de novo, Justiça do Rio, ó, 15,5, começamos a olhar de novo. Isso aqui foi depois de fazer vários 30 dias de testes, começamos a replicar de novo. Então, ó, mulher, depois a gente começou a ver outros conteúdos mais com a mulher cristã, ó, Justiça Decide, ostentação e estilo de vida, ó, aqui, ó, Justiça Decide, 1.500, depois aqui, mais aqui, ó, Justiça do Rio Decide, Justiça Decide, olha só como a gente utilizou, não teve o mesmo alcance, mas já aumentou a média, lembra que a média lá no início era o quê? 30 e poucos, 40 e poucos likes? Olha só a nova média, 460. Então, é isso, ó, a gente testando aqui de novo, é lei, ó, Justiça Decide, ó, Justiça Decide, 16,4, e replicando sempre as palavras-chave, divórcio e mulher, em tudo, Justiça Decide, de novo. Depois, mais tarde, a gente começou a mudar, Justiça Decide novamente, e não é todos que vão dar certo, mas, na média, ele vai fazer o nosso perfil evoluir, e é isso, é o efeito bola de neve que faz o perfil crescer. Então, a gente começa crescendo um pouquinho, a gente vai replicando, começa a crescer mais, e a média vai aumentando. Depois, mais adiante, a gente começou com um outro formato que a Bárbara fez e deu muito bom em um vídeo aqui. A Bíblia já avisou. Ela começou aqui a falar também sobre Bíblia e divórcio. Olha só isso aqui. 23,3 mil likes e 93 mil seguidores. Só esse post aqui, ele, se eu não me engano, ele trouxe quase 4 mil seguidores para a Bárbara, tá? E aí, olha só, ela pegou aqui, esse vídeo é um vídeo mais completo. Coisas que a Bíblia nunca mandou suportar. Existe uma espiritualização perigosa do sofrimento feminino. Usam a Bíblia para pedir paciência, silêncio, submissão. E ela começou a trazer várias dicas do que a Bíblia nunca mandou a mulher suportar. Depois, isso aqui a Bárbara gravou tudo uma levada, ó. Depois, a Bárbara começou a trazer outros assuntos nessa pegada. Ó, Deus não odeia o divórcio. Ó, Deus odeia o divórcio, será? A Bíblia nunca chamou o medo de respeito. A gente começou a testar aquilo ali em outros formatos. Olha só, a gente começou a trazer, por exemplo, que a Bíblia nunca mandou a mulher suportar. Ó, um carrossel. Ó, a Bíblia nunca mandou a mulher suportar
e trouxe também, ó, 50 mil likes, olha só, 1.800.000 visualizações, e trouxe seguidores aqui, 1.410 seguidores. Então, é testando o mesmo assunto em outros formatos. Depois a gente testou em card simples e foi indo. Agora, atualmente, né, a Bárbara está no formato de post de inteligência artificial. Olha só, a Bárbara começou, acho que aqui testando, ó, 302.000, e aí ela começou a testar também outros formatos, outras imagens com inteligência artificial, ó, 129, 274, olha aqui, 54. Então, é entender aquilo que está dando certo e não ter medo de explorar das mais variadas formas. Entendido essa terceira fase, que é a fase de escala, o que vocês têm que entender? Nessa fase de escala, 70% do teu conteúdo vai ser de conteúdo que já deu certo, que está dando certo, e deixa 30% para testar novos formatos. O ideal é que tu tenha pelo menos 3 bons formatos funcionando dentro do teu perfil. Quando um começa a diminuir o alcance, a gente tem que começar a pesquisar. E aí volta de novo para a fase de testes, fazendo a pesquisa das palavras-chave e fazendo testes de realmente o que vai funcionar novamente, qual o novo formato que vai funcionar dentro do meu perfil. Tendo agora os formatos que fazem o perfil crescer e atrair clientes qualificados, aí entra a nossa quarta fase, que é a fase de conversão. Por que a fase de conversão ela só vem depois da fase da escala de crescimento do perfil? Porque muitos dos colegas sequer sabem produzir conteúdo com um único objetivo. Quem dirá fazer 2 objetivos ao mesmo tempo? Então, o foco, onde a gente vai focar, vai expandir. E o primeiro degrau que a gente tem que superar, que a gente tem que subir nessa ideia de produção de conteúdo, é, de fato, fazer o perfil crescer. Novas pessoas verem o meu perfil. É todo dia ter alguém novo me conhecendo no Instagram. Essa é a primeira etapa. Depois que eu consigo fazer isso com certa recorrência e até mesmo com uma previsibilidade, aí eu vou para o próximo passo, que é o quê? Fazer essa galera me chamar no WhatsApp e querer me contratar. E quanto melhor é o meu trabalho de marketing, menor vai ser o meu esforço para vender. Tenho isso em mente. Por isso, agora vem a fase 4. O feed atrai, vai fazer crescer, vai fazer pessoas descobrirem tu como advogado, como advogada, mas outros canais vão fazer a conversão. Por exemplo, os stories, os destaques e o próprio direct realmente vão ser caminhos mais interessantes para converter aquele lead, fazer aquele seguidor entrar em contato contigo. Por quê? No feed, eu até consigo colocar meu número de telefone no final das legendas. Vocês vão ver no perfil da Bárbara, a Bárbara tem uma assinatura padrão, convidando para seguir, acompanhar o perfil e depois o número de contato embaixo. E isso gera contatos? Gera contatos também, mas não é tão fácil. Onde é o lugar mais fácil para a pessoa fazer contato contigo? É nos stories, onde eu consigo colocar o sticker de link. E aí eu consigo colocar o link do meu WhatsApp. É o link da bio, que já vai estar o link ali, a pessoa só tem que clicar e vai entrar direto em contato contigo, ou até mesmo por direct, porque tu consegue encaminhar o link para a pessoa, de fato, fazer contato contigo e agendar, de fato, uma consulta ou te contratar por uns serviços. E o que precisa ter para que esses canais convertam? Agora, eu vou começar a inserir nos meus conteúdos, de forma intencional, convites, ou na linguagem do marketing, a tal das CTAs, que é a Call to Action também, né? Que é um convite para quê? Para que a pessoa faça contato contigo no WhatsApp. Almir, é possível? Código de ética permite? Sim. Contato de WhatsApp a gente pode colocar. O que a gente não pode é convidar a pessoa, venha saber seus direitos, consulta gratuita. A gente não pode colocar essas expressões, mas colocar o número do telefone, contato só, e colocar o link do WhatsApp, isso a gente pode fazer. Então, a gente precisa ter mais convites intencionais dentro do nosso perfil, construir narrativas que aumentem o nível de consciência. O que é aumentar o nível de consciência? É mostrar para a pessoa que ela tem um problema, que aquele problema tem uma solução e qual é a melhor forma de solucionar. Como que é a melhor forma de solucionar?
contratando um advogado especialista. E aí tu vai reforçar o teu posicionamento do pitch de elevador, aumentando o quê? O grau de consciência de que é necessário contratar um especialista para ter melhores resultados. Perfeito? Então, aqui, se você não convida, você não vai vender. As pessoas até podem entrar em contato, mas a gente aumenta muito o volume e a intencionalidade dos contatos dos seguidores para o nosso perfil se a gente fizer convites de forma corriqueira. E como que a gente vai fazer? Quais ferramentas a gente vai utilizar para fazer esses convites? Primeiro, storytelling. Então, é história realmente contando histórias do teu dia a dia, histórias de casos que tu já visualizou, estudos de caso que tu faz, e compartilhando isso e mostrando erros e acertos daquela pessoa e mostrando que ter um advogado ao teu lado para te ajudar a fazer esse planejamento, te acompanhar em todo o processo, não seria vantajoso? Coloca o link e o contato. Outro convite que tu pode fazer é o convite direto. Ou seja, o que é o convite direto? A gente abre uma caixinha de perguntas e faz a pergunta: como eu faço para agendar uma consulta com o teu escritório? Ou uma consulta contigo? E aí tu vai colocar só o número do contato e o link do WhatsApp nos stories. É um convite direto. Outra coisa, outra ferramenta que tu pode utilizar nessa fase de conversão é fazer conteúdos que quebram objeções que aparecem recorrentemente nos teus contatos. Ou seja, contato sai, deixa de responder porque isso que vai pensar. Posso fazer um conteúdo falando do problema, o perigo de postergar a formalização. Conteúdo sobre uma objeção que a gente ouve muito, né? E essa é uma objeção universal. Tá caro. O que é caro, na tua opinião? Fazer um conteúdo, fazendo essa reflexão. O que é caro? É pagar 40, 50, 100 mil para um advogado especialista fazer o teu divórcio, ou contratar um advogado que te promete XYZ, mas não vai te entregar nem metade disso. É perder o patrimônio, perder a tua paz, e aí trazer reflexos tanto racionais, quanto jurídicos, quanto emocionais, certo? E outro tipo de conteúdo que a gente pode trazer, seja nos destaques, né? Criar um destaque a respeito disso, pode ser nos stories, são conteúdos expondo o porquê dos teus diferenciais. O que tu faz diferente da maioria? Não precisa ser só tu fazendo, mas tem que ser diferente da maioria. E por que tu entende que aquilo ali é importante? São conteúdos explicando diferenciais. Para quê? Para que a pessoa entenda e compreenda que tu não é um advogado comum, que tu não é um advogado qualquer, e comece a entender que tu é um advogado diferenciado, e por isso vale a pena ela pagar mais caro por ti. As pessoas não escolhem o melhor advogado, elas escolhem o que faz mais sentido para elas. E o teu papel é identificar o que faz mais sentido para o teu cliente ideal e começar a expor isso de forma recorrente. Pode ser, inclusive, no feed, tu pode trazer alguns conteúdos desses no feed e convidando a pessoa a tocar no link da bio, sem convidar ela para agendar uma consulta. Também é possível. Então, o que eu quero que vocês entendam? Fase 1 é a otimização, é organizar o teu perfil para que ele reconheça teu posicionamento e tuas palavras-chave. Fase 2 é fazer a pesquisa das palavras-chave e identificar os conteúdos que já estão entregando muito, já estão funcionando e modelar aqueles conteúdos copiando o gancho de fato. Fase 3 é a fase da escala. Depois que eu produzir pelo menos 30 conteúdos, ou pelo menos um mês de conteúdo, eu vou analisar aquilo que deu certo. Vou analisar aquilo que deu certo e vou começar a replicar, olhando as métricas de alcance, seguidores e toques no link. Depois, na fase 4, eu começo a incluir no meio do meu conteúdo, conteúdos que são de fato para convencer a pessoa, para gerar urgência, quebrar a objeção e apresentar os meus diferenciais. Isso é o resumo das 4 fases. Por quê? Na fase 1, tu define teu posicionamento, define palavras-chave. Na fase 2, tu coleta as ideias e produz. Na fase 3, tu analisa e replica, e na fase 4, tu começa a transformar seguidores em contatos e contatos em clientes. Se você fizer só isso por 30 dias,
seu perfil já começa a mudar drasticamente. Mas deixa eu te mostrar o que acontece quando isso é aplicado de verdade. O perfil da Bárbara, ele já era excelente, mas quando ajustou posicionamento e repetição, o perfil cresceu e começou a chegar clientes mais qualificados. Não foi sorte, foi clareza. Olha só o gráfico do Social Blade do perfil da Bárbara. Esse aqui é um site que mostra diversas métricas, né, do perfil. Aqui ele mostra os últimos 30 dias, mas ele tem essa análise histórica do ganho de seguidores da Bárbara ao longo do período. Então, olha aqui, junho de 2023, então, olha, a Bárbara ganhava 900, 1.200, olha só, eram vários picos de altos e baixos. Até julho de 2025, até aqui, ó, dezembro de 2024, julho de 2025, que aqui começou, daqui para trás, todos os nossos seguidores, eles chegavam através de tráfego pago. Então, botão turbinar para visitar o perfil. A partir de julho de 2025, a gente parou de turbinar e começou só a trabalhar no orgânico. E olha só a crescente que foi. E olha só o padrão que vai mantendo. Olha, dezembro de 2025 chegou a 6.237 seguidores. Agora, em janeiro, foi 2.900. Olha só o perfil vai crescendo, ó, 2.900, 2.900 em fevereiro. Foi meses que a gente realmente parou de produzir tanto conteúdo. Depois, março, 4.200. Abril, né, que a gente já recém finalizou, 3.900. Então, começou um crescimento de forma mais consistente. É o tal do efeito bola de neve, né, que vai crescendo, vai crescendo. Então, mudou de forma drástica o perfil da Bárbara. Agora, vocês também podem ver o perfil da Larissa, que ela já postava, mas não tinha uma certa consistência nas postagens dela. Existiam vários altos e baixos, até mesmo porque ela seguia modelos que exigiam muito tempo de edição. Então, ela começou a seguir o nosso método e saiu da estagnação. Ela não começou do zero, ela começou do jeito certo. Olha só o perfil da Larissa. Também foi a mesma coisa. Ela não é um perfil gigantesco, é um perfil de alguém normal, mas também, ó, em dezembro de 2025, ela começou a aplicar o nosso método com consistência, aí teve um pico aí em março. Em abril aí teve uma queda, mas provavelmente, como ela já está na nossa mentoria, a gente já vai chamar a atenção dela para ela retomar de novamente. Aqui foi um outro pico que ela teve lá em setembro, de 508 seguidores. Então, olha só como começa a crescer o perfil. Já o perfil da Simone travava porque ela não sabia muito bem como se posicionar, o que postar. Quando ela parou de inventar e começou a modelar e entendeu o seu posicionamento, o perfil dela começou a andar. Ela ainda tem um perfil muito novo, nem sequer apareceu ainda no Social Blade, mas entendeu que clareza gera movimento. Tanto que ela mandou essa mensagem. Hoje não é Sexta da Glória, mas o número de leads sobre divórcio está aumentando. E eu nem adaptei o perfil inteiro agora. Agora repara em uma coisa. Nenhuma delas precisava aprender mais conteúdo jurídico, mais técnica, ter mais prática. Elas precisavam, de fato, era de direção e execução. E hoje existe basicamente duas formas de você ter isso com a gente e aplicar toda essa metodologia que eu te apresentei hoje. Se hoje tu olha para o teu Instagram e sente que ele está começando do zero, ou que o perfil está parado, sem previsibilidade, aquela sensação de perfil estagnado, o caminho mais indicado para ti hoje é o Programa de Aceleração Digital. Ele é uma mentoria de 6 meses, com base estruturada e encontros quinzenais ao vivo. Ou seja, a metodologia, ela já tem aulas gravadas, com tudo organizado, mas existem encontros quinzenais para trazer desafios de implementação e também tirar dúvidas e guiar ali, dar o direcionamento sobre a tua execução. Eu vou te ajudar nesse programa a organizar o teu posicionamento no Instagram, tua produção de conteúdo, a tua rotina, de fato, para conseguir encaixar o conteúdo na tua advocacia e, principalmente, como transformar seguidores em clientes. Esse é o programa para quem precisa sair do zero ou destravar o que ainda não está funcionando no Instagram. Agora, se você já tem resultado, já posta, atrai alguns clientes pelo Instagram, mas sente que ainda está travado em crescer e vender de fato, aí o próximo nível é a Mentoria Atenas, que também estamos chamando de Mentoria Avançada de Marketing e Vendas. Ela é uma mentoria mais avançada, com uma duração anual, então de 12 meses, onde a gente não só trabalha Instagram,
O Instagram é só uma estratégia de atração de clientes lá dentro, mas a gente estrutura múltiplos canais de aquisição de clientes, estratégias de vendas as mais variadas, posicionamento mais forte e crescimento do escritório como um todo. São encontros quinzenais, além de um encontro individual para analisar o teu negócio e diagnosticar momentos, gargalos e fazer pequenos ajustes para potencializar os resultados do teu negócio. A gente também traz desafios e também compartilha os bastidores do escritório da Bárbara praticamente em tempo real. Então, aquilo que a gente está aplicando e testando no perfil da Bárbara, quem está nessa mentoria avançada vai acompanhar a evolução e entender como pode adaptar para a sua realidade, além de ter um acompanhamento de fato mais profundo, porque a gente vai analisar o teu negócio, a tua advocacia, no detalhe, nos números de fato. Esse é o ambiente para quem já está no jogo e quer multiplicar o resultado. Agora, a pergunta não é qual é melhor, mas em qual momento você está. Se tudo isso que eu te disse faz sentido e você quer dar esse próximo passo, na descrição desse vídeo tem o link de aplicação para cada um desses programas. Você preenche esse formulário, a gente analisa o teu momento e te direciona no caminho mais estratégico para você. Por quê? Não é estar no lugar ou no outro, é estar no lugar onde tu vai conseguir ter o máximo de resultado possível. Porque não é sobre entrar em um programa, é sobre entrar no processo certo e que te trará maior retorno. Isso aqui não é sobre talento, é sobre entender o jogo. E quando você entende o jogo, o resultado deixa de ser sorte e começa a virar consequência.